Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje o tema é quente. Nós vamos discutir se Deus de fato controla tudo o que acontece no mundo. Nós cremos na soberania de Deus. Nenhum dos pastores que aqui vai discutir o assunto, né, discorda de que Deus seja soberano. Agora, o problema é estabelecer limites para essa soberania. Deus controla tudo que acontece no mundo. Quando nasce uma pulga, por exemplo, Deus controlou esse evento ou ele estabeleceu leis, normas, princípios, dentro dos quais as pulgas, pernilongos, baratas, percevejos e seres humanos nascem? Né? Quando uma folha da árvore cai, foi Deus que determinou que ela caísse, ele controla inclusive a velocidade da queda dessa folha, ou, como eu disse no passado, Deus estabeleceu normas, princípios, leis da física que regem e ele não se envolve diretamente com estes eventos. Percebe? Essa é a diferença que nós queremos discutir. Que Deus é soberano, ele que criou todas as coisas, inclusive as leis que regem o universo. Perfeito, ninguém discorda disso. O que nós queremos saber é, tudo o que acontece no mundo passa pelo controle direto de Deus? Se a resposta for positiva, isso não comprometeria a liberdade das criaturas, inclusive a liberdade humana? Né? As escolhas são nossas ou Deus escolheu por nós e nos fez escolher? Enfim, há uma série de implicações muito grandes. Quando uma mulher é barbaramente estuprada ou uma criancinha é violentada, esses fatos passam pelo controle direto de Deus ou não? Ou são responsabilidade única e exclusiva dos seus personagens? O assunto é controverso, não é novo. E, obviamente, nós não vamos esgotá-lo hoje. Porém, o que nós queremos fazer é discutir como a própria Bíblia nos manda fazer, refletir sobre todas as coisas, examinar tudo, reter o que é bom, não ficar com aquilo que tem a aparência do mal e nos edificar a respeito disso. Você terá dois irmãos, servos de Deus, homens que creem sobretudo na graça e no poder divinos e as suas ponderações a respeito desse assunto dificílimo e tirar suas próprias conclusões no fim. O importante é saber, né, que nós cremos um Deus que nos fez. Ele rege todas as coisas ou ele delegou poder de direção e decisão às suas criaturas? O que é que você pensa a respeito disso? Eu, sincero e honestamente, não sei, mas vou ficar sabendo. Tá no ar, ou vejam só. Olá, como você sabe, esse é um programa que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E a Agrade tem presentes para você que assiste ao Vejam Só. Para ganhar, basta que você entre na página do programa lá na internet e vote na enquete. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Vote na enquete e você se habilita aos presentes que daqui a pouco eu mostro para você. Hora de conhecermos os nossos dois debatedores que naquele formato de debate presidencial, né, vão discutir os limites da soberania de Deus. Conosco, mais uma vez, usando grande honra, o Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, Bispo Hildo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. É um privilégio muito grande poder estar aqui, uma alegria sempre estar aqui nesse programa. O Bispo trouxe o livro dele, vou mostrar aqui para vocês, né? Principados e Poderes, né? O livro do Bispo José Hildo de Melo. Ainda tem para vender? Tá no finzinho, mas ainda tem. Então tá bom. É sobre batalha espiritual. Sobre batalha espiritual. Maravilha. Deus abençoe, Bispo. E aonde fica a sua igreja? Fica na Rua das Rosas, número 445. Ali, próximo à estação Praça da Árvore do Metrô, no bairro de Mirandópolis. Muito obrigado por estar aqui.
Do outro lado, voltando ao programa também, o reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, Heber. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Bem equipado, hein? Olha, tem uma Bíblia lá, só uma Bíblia. Embaixo tem outra, aqui tem um caderno, aqui tem um tablet. Não, a gente veio tentando compreender melhor e a cada debate aqui a gente aprende. Eu vou em casa e fico pensando no que a gente ouviu, no que a gente disse, escuto outros programas e a gente tem crescido, tem sido uma bênção. E esse debate é sempre salutar. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? É a Igreja Presbiteriana da Granja Viana, na rua Belo Horizonte, número 95, em Cotia, ali na Raposo Tavares, quilômetro 25 da Raposo. E eu queria mais uma vez aproveitar o espaço para mandar um abraço para minha esposa hoje, a Andresa, que deve estar em casa assistindo, e para meus filhos, Arthur e Manuela, e para minha família lá em Pombal, na Paraíba. Principalmente a Marluz, minha irmã. Eu disse a ela que ia falar dela aqui, porque ela trabalha muito. Toda vez que eu ligo lá, ela está trabalhando, não pode me atender. Eu disse, eu vou dizer que você trabalha muito, viu? Pombal? Pombal, na Paraíba. Maravilha. Deus abençoe o povo da Paraíba e sabe que eu ainda não conheço. Um dia quero conhecer. Falar nisso, né? Mandar um ósculo santo para o Cristiano Carvalho. Ele é presidente daquele conselho de pastores lá de Parnaíba, no Piauí, que para estar nesse mês agora de dezembro lá não vai ser possível. Eu estarei num outro evento, mas eu fiquei devendo o nome do presidente do Conselho de Pastores Interdenominacionais lá de Parnaíba, no Piauí. É o pastor Cristiano Carvalho, tá? Um ósculo santo, pastor, muito obrigado pela lembrança do meu nome. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje, vejam só. Providência divina é o meio pelo qual Deus governa todas as coisas no universo. Ou seja, Ele tem controle completo de todas as coisas. O propósito ou objetivo da providência divina é realizar a vontade de Deus, que governa os negócios dos homens e trabalha através da ordem natural das coisas. Algumas pessoas creem que Deus está no controle de tudo e outras não. Pois, se Deus está no controle de tudo, por que temos fome, miséria, doenças cada vez piores, violências e até mesmo com as crianças inocentes, como acontecem com os estupros, pedofilia, injustiças, guerras e tantas coisas terríveis? Deus está no controle de tudo isso? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Sabemos que o homem não obedeceu a Deus e acabou se corrompendo, trazendo a corrupção sobre toda a terra. Mas, se Deus é o Todo-Poderoso e tem poder sobre todas as coisas, será que podemos colocar o homem como culpado das coisas ruins que acontecem no mundo? Será mesmo que Deus controla tudo o que acontece no mundo? Esse é o tema do programa Vejam Só de hoje. E você dele participa votando em nossa enquete que está lá no vejamsó.com.br. Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, o senhor vai defender qual ponto de vista? De que Deus é soberano e em sua soberania ele é tão soberano que ele é soberano sobre a sua própria soberania, de modo que ele pode criar seres livres e ainda continua soberano, né? Ele pode até autolimitar-se para poder estabelecer um relacionamento vivo, verdadeiro, cheio de amor e significado com os seres humanos. E eu creio que Deus é todo-poderoso, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele, na sua soberania, decidiu, escolheu. Ele podia criar qualquer espécie de mundo, mas Ele escolheu criar um mundo onde
existissem seres à sua imagem e semelhança, que pudessem se relacionar com ele e pudessem ter livre arbítrio, porque amor pressupõe liberdade. Não existe possibilidade de um amor autêntico e verdadeiro sem a liberdade como base desse relacionamento. Imaginemos que Deus decidisse o mundo para funcionar perfeitamente, debaixo do seu controle estrito, tudo funcionaria perfeitamente, mas ele careceria de liberdade, tudo seria muito artificial, tudo uma espécie assim, de um mundo robotizado, que funcionaria aos comandos. Quando usa-se a palavra controle, né, a gente lembra de videogame, que tem o controle, né, que os adolescentes principalmente adoram, né, jogar videogame, e eles controlam o que se passa lá dentro. Então, aquilo que acontece ali dentro se move, se mexe ao controle. Estar debaixo de um controle absoluto significa estar, então, debaixo daquele comando de Deus que estritamente decidiria cada ato, cada movimento. Mas isso em si revelaria muita artificialidade. Imagine as expressões de amor, né, comandadas por controle remoto. Que o meu computador dissesse para mim todos os dias que me ama, e eu logo perceberia que ele só diz que me ama porque eu o programei para assim fazê-lo. E isso realmente carece de vida e de relacionamento. E Deus buscou, não porque necessitasse, mas porque quisesse, porque assim desejou, assim foi do seu agrado, criar seres livres para com eles poder corresponder, amar e ser amado. E essa liberdade também pressupõe muito risco. O risco é a rebelião, porque ninguém pode ser livre apenas para obedecer, apenas para amar. A liberdade pressupõe também não amar, desobedecer, se afastar, se rebelar. E Deus não pode criar o mundo, conceder liberdade e depois tolir o exercício dessa liberdade. Se Ele concede liberdade, Ele precisa conceder espaço para que esses seres livres possam exercer sua liberdade. É claro que a liberdade humana não é uma liberdade total, ela é sempre restrita por uma série de fatores e condições. Temos aí um diálogo com a liberdade do Ser Supremo, com as outras liberdades, uma série de circunstâncias. Não estamos aí advogando que o homem tenha uma liberdade absoluta, mas Deus sim tem a liberdade absoluta, e na sua liberdade absoluta decidiu criar seres livres. E isso é só para começo de conversa. Tá bom. Obrigado, bispo. Do outro lado, nós temos o reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O senhor vai defender qual ponto de vista, reverendo? Que Deus é absolutamente soberano e que não abriu mão da sua soberania em momento nenhum, mesmo tendo criado seres com livre-arbítrio. E livre-arbítrio não significa autonomia, e nem significa que o homem tem uma capacidade de decidir o seu destino. Significa que ele tem a capacidade de decidir por uma vontade que é influenciável. O homem nunca é absolutamente livre. E há uma contradição: se você disser que ele é livre, mas não é absolutamente livre, então ele não é livre. Ou ele é livre ou ele não é livre. Não tem meio livre. E essa tentativa de colocar Deus dentro do sistema acaba dizendo que Deus limitou sua liberdade, deu uma liberdade limitada ao homem. Só para não admitir o óbvio: Deus é soberano e todas as coisas Ele controla nos mínimos detalhes, como está revelado na Escritura, que não cai um pássaro numa armadilha sem que tenha sido permissão de Deus. Deus ele cuida dos pequenos detalhes, senão Ele não conseguiria controlar as grandes coisas. Ou Ele controla dos pequenos detalhes ou não controla. Isso também não afeta o amor de Deus, porque o amor de Deus ele se expressa naqueles que Ele de fato deseja. Deus é livre para amar quem Ele deseja. E também Paulo sobre isso. O amor de Deus ele não é limitado também pela vontade humana ou por algum problema humano. Ele ama de fato pecadores que caíram. A gente precisa conceituar livre-arbítrio, conceituar queda, conceituar soberania. Soberania é soberania, não existe meia soberania. Ou Deus é absolutamente soberano ou Ele não é mais soberano. E a gente não vê isso na Escritura, Deus abrindo mão de sua soberania, dando a alguém a sua soberania, passando para alguém
o poder. Deus decide todas as coisas de acordo com o seu propósito. A gente vê isso claramente na Escritura revelado, mesmo que isso atinja a lógica humana, achar que Deus é injusto. Paulo discutiu isso em Romanos 9, tão bem discutido. Então a gente pretende defender a posição que está revelada na Escritura, sem se importar em defender Deus, nem o seu caráter, dizer que Deus não é amoroso. Deus é amoroso porque Ele é amor mesmo, Ele ama, mas Ele ama quem Ele quer. E Ele criou os homens com livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio ainda. Dentro desse livre-arbítrio não significa autonomia da vontade de Deus e nem significa que ele não é influenciável. O homem é influenciável, sempre foi. Adão não era absolutamente livre, mas tinha livre-arbítrio, tinha uma vontade capaz de decidir. Mas decidir sobre coisas que lhe foram postas, já havia limites, já havia regras para Adão, já havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, já havia a possibilidade dele cair, tudo isso criado pelo Criador. E ele então acaba cumprindo um propósito eterno de Deus que já havia sido planejado, de queda, de redenção, e nós todos estamos cumprindo esse propósito. Agora, Deus não violenta a vontade humana, Ele convence, como também o homem foi convencido a pecar. Mas convencido, ele é responsável porque ele assumiu a ideia que lhe foi proposta. E ele não é livre hoje, a sua vontade não é livre porque caiu. E hoje a vontade dele ainda é depravada, tem mais essa. A vontade ainda não era depravada, mas depois da queda a vontade ainda o inclina para o mal. Aí tem uma outra dificuldade interna nele. Antes, ele tinha o decreto de Deus, tinha Deus falando com ele, mas tinha também Satanás, que o tentou e o levou à queda. E ele assumiu as ideias que Satanás lhe deu. Você vai ser igual a Deus. E ele então caiu. E nessa queda prejudicou a vontade dele. E agora o homem ainda é menos livre ainda da sua vontade. Porque ele agora está morto espiritualmente, afastado de Deus. E agora, para ele ser salvo novamente, ele precisa... Aí não vou entrar na questão da salvação hoje, é só soberania sobre todas as coisas, mas inclusive sobre a salvação, Deus é soberano, salva quem Ele quer. E isso não afeta o amor de Deus, porque Ele ama quem Ele quer, Ele diz isso. Esse é o ponto de vista que eu vou defender, sem nenhuma, mas com muito carinho, pelo pastor e pelas posições contrárias, que são seculares, não vai se resolver hoje, como o senhor falou. Então, a gente vai caminhar por aí. Tá bem. Muito bom. Vamos... Espera um pouquinho, agora me perdi. Quanto tempo eu tenho para o fim do bloco? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou falar da enquete agora, vou falar da Agrade, e aí na saída do bloco eu faço a questão que está pendente aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você o presente que você... Ah, não, primeiro a enquete. Cadê a enquete? Vamos lá. Você vai para o vejamsó.com.br e vai votar na enquete de hoje, que diz assim: em sua opinião, Deus controla tudo o que acontece no mundo? Na sua opinião, Ele controla tudo? Primeira resposta, sim, pois tudo ocorre da maneira que Ele quer. Né? Deus é soberano, o que Ele não quer que aconteça, não acontece. Ponto final. Segunda resposta, não, pois Deus não interfere no livre-arbítrio humano. Né? Então há coisas que acontecem porque o homem quer que aconteça, não porque Deus quer que aconteça. Né? E terceira resposta é não sei ou nenhuma das anteriores. Se você votar na enquete, você vai concorrer a esse presente aqui do programa Vejam Só e da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus. Um DVD do pastor Eguinaldo Hélio de Souza que analisa o kardecismo. O pastor Eguinaldo é do Vale da Bênção e é um apologeta. Ele faz aqui uma palestra, uma aula, né? Em forma de DVD, sobre a questão do kardecismo, tá bom? Esse vai ser o presente, além dos brindes da Agrade. Tá aí, ó, a caneca e a camiseta, né? Para você ficar bacana, lembrar de orar pela gente, né? Porque a caneca é do Vejam Só e também da Agrade, né? A mesma caneca aí. Vai fazer você se lembrar de interceder por nós e de também procurar a escola para estudar, né? E se preparar para a obra de Deus. A Agrade tem filiais no Brasil inteiro, uma perto da sua casa. Então anota o telefone para você pegar o endereço amanhã da filial mais próxima de você. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. Todos os cursos da Agrade visam a obra de Deus. O curso bíblico está presente em todas as filiais e tem uma série de outros cursos, tem até curso de Libras para você estudar na Agrade, música, teologia,
análise bíblica e por aí vai, tá bom? Anotou o telefone? 3115-0819, no horário comercial amanhã você liga e se informa, tá bem? Bom, a partir do próximo bloco nós vamos ter aquela questão das perguntas e respostas, né? O bispo José Hildo é que vai começar, porque ele é o mais velho, ele vai fazer perguntas ao reverendo Flávio e depois ele com respostas, tudo com tempo limitado aí. Olha, se Deus controla tudo o que acontece, eu não sei. Vou ficar sabendo já, porque os meus debatedores vão começar a se inquirir. Mas antes das perguntas, eu quero falar para você o seguinte. Uma coisa, pelo menos, você pode fazer. Conhece alguém aí, um jovem, uma jovem, mesmo que seja casado e tal, que está querendo estudar, fazer uma faculdade aqui no centro de São Paulo, ou de manhã, ou de noite, jornalismo, rádio, televisão, internet, ou então publicidade e propaganda? Procure a FAP-SP, as matrículas estão abertas, o processo seletivo está começando e tem desconto para quem disser a senha, vejam só. Dá uma olhada no que os alunos, não teve mão de professor, os alunos prepararam como matéria publicitária da FAP-SP, vejam só. Eu tô na FAP-SP porque aqui aprendo mais. Aluno de verdade só aprende quando faz. Pô na massa e fazendo pra aprender. Até a letra deste rap pode ser escrita por você. Rádio e TV, jornalismo e publicidade. Pós-graduação, MBA, é só colar na grade. Mestres e doutores com grande conhecimento. Escolha a FAP-SP, essa facu é mó talento. Inscrições abertas. fapsp.com.br. Material desenvolvido pelos alunos. Viu só? É legal. Ó, show de bola. Praça da República, 3 linhas do metrô, do lado da faculdade e todas as linhas de ônibus que vêm para o centro. Moleza. Pode ser de manhã, pode ser de noite. As mensalidades, né? A semestralidade, agora a gente conta com o FIES, né? Tem ProUni também. Enfim, entre em contato com o pessoal da FAP-SP, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? Vamos lá. Bispo José Hildo Melo, ele é o presidente nacional da Igreja Metodista Livre e está aqui para defender a ideia de que Deus delegou o controle de certas coisas. Então ele é soberano, mas não controla tudo, absolutamente tudo. O reverendo Flávio Dantas, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, disse que Deus controla tudo. Então o bispo Hildo vai começar a inquirir o reverendo Flávio com a sua primeira pergunta. Estimado reverendo Flávio, no bloco anterior, você mencionou que Adão recebeu, ainda que em termos limitados, a capacidade do livre-arbítrio. E, sendo assim, parece que você consegue estabelecer uma possibilidade de haver a soberania de Deus e o homem também ter livre-arbítrio. Uhum. Bom, então, essa é uma... Eu sei que depois disso você acha que depois, com a queda, como um bom calvinista, você entende que o homem está morto nos seus delitos e pecados e nós também concordamos como arminianos. Uhum. Mas os arminianos entendem que há uma graça que capacita o homem para responder positiva ou negativamente a Deus. E eu pergunto a você, os homens têm o poder, têm recebido de Deus a capacidade para rejeitar ou para aceitar o projeto de Deus para as suas vidas? Então, boa pergunta, reverendo. 3 minutos para o senhor, reverendo. 3 minutos. Olha, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente não está dizendo que o homem tem uma capacidade de tomar decisões sem influência nenhuma. Nenhum de nós. As minhas decisões são todas influenciáveis. É aí onde o homem não tem essa liberdade que o arminianismo prega, nem pela graça de Deus. Já que é pela graça de Deus, é justamente porque ele não tem condições de responder se não for influenciado por alguma graça de Deus. Mesmo no Éden, Adão foi criado livre do pecado. A vontade dele era mais livre, porque ainda não tinha conhecido o pecado, não estava contaminado, não estava inclinada para o pecado, tanto quanto depois da queda. Mas ele tinha um Deus que tinha regras sobre ele não tinha liberdade, por exemplo, para fazer o que ele contrariar um decreto de Deus que havia. Provavelmente a queda foi decretada e acho que até os arminianos concordam com isso. Não teria acontecido se não houvesse um decreto de Deus. Porque todas as coisas, a Bíblia diz que acontecem por decreto divino, já que ele é soberano. Nada pega Deus de surpresa. Nada é por acaso. Inclusive diz que Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo,
porque havia um plano de Deus para a salvação do homem. Houve uma serpente no Éden para tentar também dentro de um plano de Deus, que nada acontece sem que Deus tenha planejado. Houve uma árvore para ser objeto da tentação, então tudo isso, e Adão pecou. Liberdade, aí o homem perdeu ainda mais sua liberdade, agora estava influenciado negativamente internamente, que Jesus diz lá em Marcos 7, que a prostituição, todo mal hoje procede do coração do homem, e ele agora está inclinado mais ainda. E ainda tem Satanás sugerindo e agindo, mas tudo isso dentro de um plano de Deus. Tudo isso está sob o controle soberano de Deus. Só está acontecendo porque Deus planejou e por sua providência faz as coisas acontecerem, usando os seus servos, as suas criaturas. Nada foge ao seu controle, todas as coisas. A graça preveniente é uma graça que eu acho que essa é a grande diferença entre arminiano hoje e calvinista. A graça preveniente, para a gente, é a graça especial, que Deus dá para a pessoa crer. Ela produz a regeneração, e aí a pessoa não pode não crer mais, depois de regenerada, porque o coração dela foi mudado, e ela não pode mais voltar atrás. Se Deus desse uma graça ainda capaz da pessoa mudar, para quê? Se ele já não sem a graça. E seria amor Deus dar uma graça para o camarada rejeitá-lo? A graça de Deus já é para a salvação, já é dada àqueles que vão ser salvos, é pela graça que nós somos salvos. Então a graça, quando Deus dá graça, Ele dá alguns já para transformar o coração dele. A graça garante a conversão, garante os outros, o processo de conversão, produz a regeneração, a graça de Deus. Se não produzir, não precisa, porque o homem por si só já pode dizer não. E, aliás, ele só diz não a Deus, por si só. Obrigado. Tá bom? Bispo José Hildo, 3 minutos para os seus comentários. Tá. O pastor Flávio diz que a graça é dada a alguns e, segundo o seu ponto de vista, sempre que é dada de modo que o homem não pode resisti-la, mas a Bíblia diz, com todas as letras, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Deus amou o mundo de tal maneira que Cristo é a luz que ilumina a todo o homem, e que o juízo é esse, que a luz vindo ao mundo, né? Muitos amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E você acha que uma pessoa, um homem, os seres humanos não podem resistir a esta graça, quando a palavra de Deus diz que aqueles judeus resistiram insistentemente às ações do Espírito Santo, né? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Portanto, parece que a manifestação da graça e do Espírito Santo não é do modo implacável e irresistível. Parece que Deus, por sua vontade, no seu beneplácito, Ele propôs que o homem pudesse responder sim ou não a essa graça. Ele quis que assim o fosse. Olha, tem um texto muito interessante de Lucas capítulo 7, versículo 30. Você conhece tão bem, né? Sim. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. Os fariseus rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados. O propósito de Deus para eles era que se convertessem e fossem batizados, mas eles rejeitaram, né? Jesus até fala, João fala no capítulo 1, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mateus 23, 37, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis amparar vocês, salvar vocês, como a galinha ampara seus pintinhos, vocês não quiseram. Veja, o que Cristo quer é salvação, mas Ele, de alguma maneira, quer que essa salvação seja recebida. Não foi que Cristo não quis, o problema foi que eles não quiseram. Portanto, há um respeito da parte de Cristo, que se autolimitou, veio a nós em fraqueza e, de alguma maneira, permite que os homens o rejeitem, se assim o quiserem, ainda que a graça seja manifestada a todos os homens, ainda que o Espírito venha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, há um espaço para a liberdade, para a decisão final. Por isso os homens são culpados, condenados, porque poderiam ter agido diferente. Obrigado, bispo.
Agora, invertem-se os papéis. É o reverendo Flávio que vai perguntar ao bispo José Hildo. Ok. Bispo, partindo desse ponto aí, a gente tem em Atos, por exemplo, capítulo 4, versículo 24 a 28, Pedro dizendo aos seus ouvintes judeus: ouvindo isto, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o teu santo servo Jesus, no qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Também em Atos, ele diz que eles fizeram isso porque eles haviam sido cumprido um decreto de Deus, né? Deus havia dado um decreto e eles fizeram isso. Aí depois Pedro diz: olha, mas irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, mas Deus cumpriu o que antes havia sido dito pelos profetas. E ele chama aquelas pessoas ao arrependimento, diz assim: porém arrependei-vos e crede, dizendo que eles haviam feito segundo o propósito de Deus e que haviam feito por ignorância. Aí eu pergunto, irmão, se Deus responsabiliza aqueles judeus por terem feito algo por ignorância e por um decreto de Deus, Deus não teria sido injusto? 3 minutos, bispo. Eu diria que eles, individualmente, não fizeram isso por decreto. Ali estamos falando do povo, a comunidade. A comunidade acabou, como um todo, rejeitando. Embora sabemos muito bem que há, dentre os judeus, aqueles que creram. Portanto, quando se fala ali, se generaliza o povo, esse povo, por uma sucessiva rejeição, por uma contínua rejeição, acabou chegando a esse ponto, que Deus, na sua soberania, porque os arminianos acreditam na soberania de Deus, acreditam sempre, nós nunca negamos a soberania de Deus, tem um plano, um caminho no meio da tinta, e ele vai se valer exatamente dessa dureza de coração, principalmente das lideranças desses fariseus, de que citamos no versículo anterior, né? Que rejeitaram, esses líderes religiosos, que rejeitaram o projeto de Deus para eles. Porque o projeto de Deus para eles não era necessariamente matar os profetas, matar o Cristo, matar os apóstolos. O projeto de Deus para eles era a salvação, mas eles rejeitaram. E Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua presciência, sabedor de todas as coisas, já tinha preparado um plano de redenção e usa todas as coisas, porque Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que cada judeu, que cada sacerdote, que cada um dos que ali estavam, tinha isso como um destino traçado para a sua vida. Mas o povo como um todo, Deus, da sua soberania, sabia que, principalmente as lideranças, acabariam crucificando a Cristo. Jesus lamenta isso, porque poderia ter sido diferente. Ele diz: quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, vocês aqui não quiseram. Ou seja, o destino individual de cada um deles não estava traçado, mas como povo, como algo corporativo, falando em termos generalizados, sim, acabaram por crucificar. Isso cumpriu um propósito maior de Deus, porque Deus tem realmente essa capacidade. E é assim que eu enxergo, meu amado irmão. Amém. 3 minutos, reverendo Flávio, para o senhor comentar a resposta. Então, esse texto responde àqueles outros textos que o senhor colocou. O homem, ele faz escolha, sim. Eles rejeitam, sim, mas eles rejeitam de acordo com o decreto de Deus. É o que está aqui. E lá no texto de Atos cita pessoalmente o nome de Pilatos, Pôncio Pilatos e agentes que estavam ali, todas aquelas pessoas que estavam ali, que gritaram: crucifica-o. Ele está dizendo que eles estavam cumprindo um propósito determinado por Deus. Mesmo livres, tomaram aquela decisão. Eles pensaram que estavam fazendo tudo certo. Deus ele não abusa da vontade humana, mas ele age convencendo as pessoas a fazer aquilo que ele quer. E assim, e a pessoa faz consciente de que são elas que estão fazendo. E fazem responsabilizadas por Deus. Deus as responsabiliza pelos seus atos, mesmo elas cumprindo um decreto dele, mesmo eles fazendo a vontade dele. É o caso de Judas.
Judas foi determinado que ele iria trair Jesus, e ele traiu. Mas ele era livre, e ele se suicidou, e ele sentiu-se culpado pelo que fez. Mas o próprio Jesus orando, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, que havia sido, então, destinado para isso. Então nós cremos que o homem, ele é livre no sentido de, tendo informações, ele assume aquelas informações. Mas ele não é livre para fazer o que ele quer. Deus tem o controle sobre a vida dele. Por isso que a gente pode também acreditar que Deus pode mudar uma vida. Porque se eu acreditasse que o livre-arbítrio dele seria afetado com a vontade soberana de Deus, e isso seria uma injustiça, então Deus não poderia salvar o homem, porque estaria contrariando o livre-arbítrio dele, que ele não quer ser salvo, por natureza. Hoje, ele não ama a Deus por natureza. Mas Deus salva pessoas que não querem ser salvas. Como? Regenerando, transformando o coração delas. E fazendo-as entender a riqueza do Evangelho. É iluminação também. A graça ilumina e regenera. Por isso que é irresistível. O homem vai não querer mais deixar. Não é forçado. Né? Existe o termo lá na nossa confissão de fé que diz que Deus, ele não abusa, não é abusar da liberdade humana. Falei aqui essa palavra, estou esquecendo o termo. Mas Deus não agride, mas ele convence. Nós, seres humanos, somos convencidos a fazer o mal ou fazer o bem. Convencidos pela nossa natureza pecaminosa, convencidos pelo diabo, e somos convencidos por Deus a deixar o mal, só por Deus, pelo Espírito Santo. Senão o homem só faz o mal. E é isso que acontece. Então Deus escolheu alguns para ele salvar e transformar. E quem ele escolheu necessariamente será salvo por meio de uma ação do Espírito Santo, pela graça, que vai trabalhar só nesses que são eleitos e que vão ser salvos. Por isso que a Bíblia chama de eleitos, salvos para a salvação, antes da fundação do mundo. Deus tem um plano que não pode ser frustrado. E aí o reverendo falou que a vida das pessoas não estão traçadas. E o Salmo 139, que Davi disse que nenhum... pergunta para ele, o Salmo 139. Então essa pode ser minha pergunta já do próximo... Pode, o senhor que sabe. Pouco bem. Então, que agora é a vez do Bispo Hildo perguntar para o senhor. Pode perguntar, Bispo. Sua segunda pergunta, Bispo. Minha segunda pergunta é a seguinte. Entendendo que Deus exerce um controle absoluto, meticuloso, sobre tudo o que acontece, isto significa que Deus é o responsável, a causa determinante de tudo o que acontece, incluindo os estupros, os assassinatos, as tragédias, as calamidades, os atentados terroristas, as guerras, as atrocidades e toda a malignidade e maldade humana? 3 minutos, reverendo. O texto de Atos, que a gente falou antes, responde essa pergunta. Herodes e o povo condenou Jesus, injustamente, cometeram mal. Mas Deus não foi responsabilizado. Quem foram responsabilizados foram eles. E eles cumpriram o propósito de Deus. Claramente expressa isso, não é Calvino quem diz. É o autor de Atos, Lucas. E eles fizeram, inclusive, por ignorância, não tinham percebido quem era Jesus. Estavam obscurecidos o coração. Lá no Velho Testamento, o faraó teve o coração endurecido e Deus disse: eu vou endurecer o coração. Você vai lá, Moisés, você vai dizer isso e ele não vai ouvir, porque eu vou endurecer o coração do faraó. E faraó não vai. Deus não é responsável porque não é Deus quem pratica, mas Deus faz o homem exercer dentro da sua vontade. Ele trabalha a vontade do homem e faz aquilo que Deus quer, porém o homem é responsável. Porque Deus é quem diz quem é responsável e quem não somos nós. E quando o homem pratica, ele se torna responsável. E ele mesmo se sente responsável. Não tem como. Então, o estuprador se sente responsável, não vai responsabilizar Deus. Mas houve o mal do coração dele para praticar isso. Mas esse mal estava planejado, não podemos negar isso, porque senão dizemos que Deus, então, não está no controle de quem? Quem está controlando o mundo? Então, como ele vai exercer o seu plano? Como ele vai concretizar seus planos se o mundo não estiver sob o controle dele? E se essas coisas, mesmo más acontecendo, não forem um plano, um projeto dele? E a gente vê lá o senhor citou Romanos 8, quando acontece um mal na vida de um crente, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo o mal, quando acontece, redunda em bem.
A dificuldade nossa é, como seres humanos limitados, percebermos o plano final de Deus e esse controle de Deus imenso, que nós não temos nem a capacidade de perceber nem o que está à nossa volta direito. E imaginar um Deus que, além de saber de tudo, criou tudo e controla tudo, para nós dá uma dor de cabeça. Mas a Bíblia revela esse Deus assim. E revela um homem dentro desse projeto de Deus, limitado, passivo de influência. E que, pela queda, já tem a influência da sua própria natureza, fazendo ele fazer o mal e responsabilizando-se por isso. Porque Deus o responsabilizou. Deus, inclusive, é quem diz o que é mal e o que é bem. Quem foi que determinou que adultério é mal e você viver uma vida fiel à sua esposa é bem? Foi Deus. Então, o mal é a quebra do mandamento. E esse mal, apesar de ser um mal, Deus decretou, porque nada acontece sem o seu propósito, sem o seu consentimento, sem o seu decreto. Agora, o homem, nesse sentido, ele mesmo se sente livre. Que é aquilo que eu digo, ele tem uma vontade, ele tem uma razão, as faculdades da alma do homem. Razão, vontade e aí os sentimentos. E essa razão e vontade... Terminou meu tempo? Terminou. Tá bom. Vou respeitar o tempo aí. Sem problema. Bispo Hildo, 3 minutos para o senhor comentar. Enquanto o calvinismo apregoa que tudo que existe por determinação de Deus, foi provocado por Deus, foi decretado por Deus, inclusive essas atrocidades, barbaridades, malignidades, e não tem como um calvinista conseguir escapar da conclusão óbvia que se Deus decretou, aquilo aconteceu porque Deus assim o quis, portanto Deus acaba sendo, em última instância, o autor do mal, o autor da guerra, o autor da morte, o autor do pecado, o autor da queda. E isso realmente para nós é algo absurdo, né? O próprio diabo seria simplesmente um fantoche nas mãos de Deus. Deus sempre o manipulador do diabo, inclusive se valendo dele para tirar o corpo fora. Só para você ter uma ideia de como uma coisa pode caminhar, interpretações e nas conclusões aonde a gente pode chegar. O único jeito de escapar disto é reconhecendo o ponto de vista arminiano, que entende que Deus criou seres livres e concedeu espaço para o exercício de suas liberdades, e nesse exercício de suas liberdades é a rebelião, a malignidade, ao mal. E isso Deus, na sua soberania, tem já traçado o fim. O último capítulo da história já está escrito. Deus rege com mão forte, embora conceda espaço para o exercício das liberdades que implicam na malignidade que procede do coração humano. Deus a ninguém tenta. Deus é pura luz. Deus é bondade pura. Deus é amor. A ninguém tenta. Então, ele não influencia, como eu entendo, quase saindo da boca do Flávio, né, com todo o respeito que eu tenho por ele, Deus não influencia ninguém para o mal, para matar, para roubar, para destruir. Deus é ninguém. Quando somos tentados, diz o apóstolo Tiago, somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Essa malignidade tem a ver com a nossa natureza realmente caída e com o exercício de nossa liberdade e escolha, que desde o Éden acabou sendo de nos afastarmos de Deus. É assim que eu entendo. A culpa cai sobre nós. Por isso existe um dia de juízo final. Por isso teremos que prestar contas e naquele dia não poderemos dizer: fomos influenciados por Deus para fazer isso que era mal, não tivemos outra alternativa, não recebemos graça para nos salvar, ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que a gente precisa atentar para esse grave perigo. Acho que isso atenta contra a honra e contra o amor de Deus. O calvinismo sempre está querendo levantar a bandeira do poder, da autoridade. Você vai ler as Institutas, tem capítulo para a soberania, tem capítulo para o Deus Todo-Poderoso, mas não há um único capítulo intitulado O Amor de Deus, que eu acho que nossos irmãos reformados, calvinistas, precisam atentar com muito carinho, com muito amor, é que eu falo. Tá bom. Reverendo Flávio, agora é sua vez. O senhor vai fazer a sua segunda pergunta e vai gozar de 15 segundos a mais se precisar, porque ele estourou o tempo dele. Tá bom. Eu agradeço. Tá. Sua segunda pergunta. Eu queria só, primeiro, já corrigir eu talvez me fiz enganar. O Deus não tenta ninguém, eu não falei isso em momento algum.
Agora, nada foge ao seu controle, mas Deus usa as contingências das coisas, tudo está no controle dele. É tanto que lá em Mateus ele diz que não cai um passarinho em uma armadilha se não for por permissão de Deus. Que os cabelos da nossa cabeça estão contados. E ele está querendo consolar os discípulos, dizendo, não temam nada porque eu estou no controle. Vocês não vão morrer se eu não tiver dito para vocês morrerem. Deus só... E lá no Salmo 104, que eu gostaria de ler lá, Salmo 104... mostra Deus no controle, não só como Criador, e eu queria também ver uma passagem que me mostrasse onde Deus abriu mão de algum controle para o homem. Uma passagem bíblica, onde Deus disse assim, não, eu dou a você agora o poder de decidir o que vai acontecer no mundo. Qual que é a passagem que o senhor vai ler? Salmo 104, ele diz assim, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, a tua presença fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que eles havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, o jumento selvagem mata a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do céu e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganás. Faze a lua para marcar o tempo, o sol conhece a sua hora, a hora do seu ocaso. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem, sai o homem. E aqui ele diz assim, o mar... Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o seu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Esse salmo, como explicar Deus não tendo o controle de tudo? 3 minutos, bispo. Sim, eu acredito... piamente, eu assino embaixo, digo amém, glória a Deus e aleluia para esse salmo. Deus tem o controle. Nunca dissemos que Deus não tivesse controle. O que entendemos é que Ele concede espaço para o exercício do livre-arbítrio. Agora, eu tenho livre-arbítrio de trabalhar se Deus me concede vida. Eu tenho que reconhecer que tudo que sou, que tudo que tenho, as oportunidades, as portas, vêm de Deus. O salmista ele está reconhecendo que toda a criação, em tudo ao seu redor, há um dedo de Deus, uma bondade de Deus. E a gente, como arminiano, não nega isso absolutamente. Nós acreditamos que Deus é soberano. Então, pode acreditar. Eu acredito que Deus é... O controle do homem. Não é que... E também não foge ao controle. Eu creio que Deus é soberano sobre até a liberdade humana. Ele tem poder... Não, eu não estou negando que o homem não tenha liberdade, mas Deus é tão soberano, que Ele é tão inteligente, Ele é tão mais sábio, Ele é tão mais poderoso do que a gente pode imaginar. Porque eu acho que o problema do calvinista é entender que Deus só pode ser soberano porque Ele predeterminou. E isso é uma conclusão que a gente vê lendo as teologias sistemáticas escritas por doutores calvinistas. Eles colocam a onisciência, a presciência de Deus só é possível porque Deus já predeterminou. Como arminiano, a gente acredita que a onisciência independe dessa questão de ter pré-ordenado isso ou aquilo. Ele é Deus e na sua majestade ele consegue enxergar o futuro e saber o futuro, mesmo aquelas partes. Nós estamos negando que Deus não tenha pré-ordenado ou pré-ordenado muitas coisas, mas entendemos que nem tudo está pré-ordenado, pré-determinado. Ele concede espaço verdadeiro para o exercício das liberdades. Eu vou te dar um texto que você pediu, onde é que está na Bíblia, um texto que diga que Deus
limita seu poder, a sua soberania, digamos assim, para conceder espaço para a decisão humana. Olha só, Deuteronômio capítulo 8, podíamos citar o Antigo Testamento, de diversos textos, mas Deuteronômio capítulo 8, ele diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais. Se você pega e começa a observar o para que aparece assim constantemente, esse para que já implica em que, se obedeço, eu tenho isto como resultado, para que vivais. A vida é resultado de minha obediência. E no final ele diz: se desobedecer, se praticar idolatria, se afastar, você vai perecer, porque não quis. Ele usa inclusive esse Deuteronômio, porque vocês não quiseram. Então, colocando ali, olha só esse texto que eu acho extraordinário. Eu tenho meditado sobre isso, não porque vinha esse programa, já há umas 3 semanas faço isso. Versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a conhecer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então tem o ser, tem o para quê, se não. Então essas coisas para mim implicam num relacionamento muito vivo, onde há liberdade, onde há decisão. E Deus aqui quis assim, na sua soberania, foi desejo dele. Tá bom. Posso? Comentários? O texto que o irmão está lendo está falando da lei do Senhor, da vontade ativa de Deus, não da vontade decretiva de Deus. Quando Deus decreta... Agora, os homens não obedecem a Deus porque eles não são regenerados. E aí eles não obedecem realmente à lei de Deus. Deus tem a vontade decretiva, e esse sim é aquele propósito que ninguém pode mudar. Inclusive, o que aconteceu na vida de Jó? Jó era um justo e passou por coisas terríveis. E Jó chegou à conclusão no final de que aquilo era um plano de Deus e que não poderia ter sido diferente. E ele diz lá em Jó 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma coisa é Deus ter dado a lei e o homem é tão incapaz de cumpri-la sem a ajuda de Deus que ele não conseguiu, por causa da queda. E ele não conseguiu. Agora, vai conseguir aqueles que Deus decretou que eles fossem regenerados. E eles vão conseguir. O crente hoje regenerado, pela graça, tem a sua vontade restaurada e está agora buscando obedecer ainda pela graça. Mas a nossa natureza ainda é tão persistente em nós, que Deus não tirou ainda, que às vezes faz a gente ainda quebrar a lei de Deus. E Paulo tinha esse dilema lá em Romanos 8, Paulo disse: miserável homem que sou. 7. Romanos 7, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Mesmo regenerado, a nossa natureza é tão inclinada para o mal que ainda a gente precisa crescer na graça, todo dia. Então, na verdade, esse texto está falando aí, a gente pode até falar também do chamado externo e do chamado interno, que é a obra do Espírito Santo. Deus estava falando para o povo fazer, mas se Deus não guardasse alguns, como aconteceu em Israel, que depois ele chega lá em Isaías, o povo está igual a Sodoma e Gomorra, porque se afastaram da lei do Senhor. O homem por si só, ele se afasta da lei de Deus, mesmo sendo do povo de Deus. Agora, Deus sempre guardou um remanescente fiel. E ele, então, esses remanescentes são aqueles regenerados, que vão, então, conseguir manter, mesmo limitados ainda, que a nossa fidelidade sempre é limitada. Então, existe aí, não o decreto, não a vontade decretiva, a vontade prescritiva. Deus está dizendo ao povo: vocês agora andem nos meus caminhos. Se vocês andarem, vocês têm bem. São promessas. Agora, quem vai conseguir andar? E como conseguir andar se é pecador? Só pela graça, só pela regeneração. Então, aí você tem, e eu acho que o irmão concorda, que existem essas duas expressões, esses dois significados da vontade de Deus. A vontade revelada, que é para nós cumprir, mas nós não conseguimos. Por isso que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Existe o se, a condição sim, se obedecermos, Deus abençoa. Mas quem obedece? Quem Deus salva. E quem Deus salva? Quem foi eleito. Está nos decretos de Deus. Agora, e aí vem o Salmo, volta aquele Salmo 139, Davi diz: todos os meus dias estavam escritos e determinados antes de eu existir. E ele está falando ali que no teu livro, no livro de Deus. Deus quem escreveu. E Deus não escreveu porque previu. Porque se Deus previu também, então tinha que ser daquele jeito. E quem determinou o que ele iria prever? O homem que ainda nem existia? Davi que ainda nem existia? Então o Davi estava fora de si,
ou então estava inspirado, estava sendo revelado a ele, que de fato há um decreto, a nossa vida está toda determinada, e inclusive determinada a desobediência, os atos de desobediência. Agora, nós não podemos culpar Deus, porque isso Deus não violentará a nossa vontade para nós fazermos. Nós faremos de livre e espontânea vontade, guiados pela nossa natureza pecaminosa. Estaremos dizendo, eu estou fazendo isso porque eu quero. Eu adultero, porque eu desejo mesmo, mas meu desejo não é livre, porque está preso ao pecado. Nós somos carnais. Por isso que Deus lá, me permita só, por isso que Deus lá destruiu a humanidade na época de Noé. Ele diz, porque o homem se tornou mau, ele é carnal, ele não é livre, ele é escravo do pecado. O povo judeu, quando Jesus chegou dizendo que, olha, eu vim para libertar, o judeu disse assim, você está dizendo que está escravo? Ele não é escravo de ninguém. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Okay. Por isso que a liberdade que a gente fala não é liberdade, é escravidão. É liberdade quando Jesus transforma. Escravidão é esse relógio, miserento meu. Poxa vida. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, o próximo bloco vai ser bem menor, porque a gente explodiu esse aqui, mas eles ainda terão tempo para mais uma pergunta e as perguntas gravadas também. Vamos agora para o terceiro e último bloco do debate presidencial de hoje, entre o bispo José Hildo Melo, Igreja Metodista Livre, e o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil. O tema é Deus controla tudo o que acontece no mundo? O bispo Hildo vai fazer a terceira e derradeira pergunta dele ao reverendo Flávio. Bem, o reverendo Flávio, defendendo o ponto de vista calvinista, afirma que Deus, podendo salvar a todos, decidiu salvar alguns. Podendo amar a todos, decidiu amar alguns e não a todos. Sendo a salvação um ato decretivo de Deus, incondicional, unilateral da parte divina, Deus teria poder para salvar a todos, mas decidiu, salvar alguns. Agora, essa questão, ela bate de frente com a natureza de Deus revelada na Bíblia, principalmente na pessoa de Jesus. Deus é amor. Deus ama o mundo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que o ímpio se arrependa. Então, esse amor revelado por todas as pessoas, esse amor revelado por todos indistintamente, como é que se concilia com esse decreto divino de salvar Deus, de amar a Deus de modo especial alguns e condenar a perdição eterna, ao inferno eterno, a grande maioria dos seres humanos? Isto, para mim, é alguma coisa que eu nunca consegui entender, e é aquilo que mais me coloca longe do ponto de vista calvinista. Isso, para mim, é quase que abominável aos meus olhos, embora eu ame os presbiterianos, os reformados, o meu tio da igreja presbiteriana, minha avó que veio de uma igreja reformada, amo essas pessoas, creio que elas são pessoas de Deus, mas essa doutrina, eu acho ela horripilante, até quando se diz que Deus ama esses que não vão para o céu, esses perdidos, mas com amor distinto, com amor apenas para dar boas coisas para essa passagem, enquanto já tem decretado o seu destino, diz o Wesley, da onde eu venho, da minha raiz, ele diz que esse tipo de amor é um amor de dar arrepios. Por quê? Porque a gente não consegue compreender que amor é esse de Deus, que podendo salvar não salva, nem concede possibilidade de salvação a esses. Isso para mim é realmente um ponto chave na questão. 3 minutos para o senhor falar sobre isso. Paulo respondeu essa pergunta em Romanos 9. Ele diz aqui, que os salvos são os filhos de Deus. Ele diz aqui, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, porque está escrito, amei Jacó, porém me aborreci Esaú. A Bíblia diz que Deus usa um amor de maneira diferente. Ele ama a um e não a outro. Em Mateus 11, 25, Jesus revela o Pai a um e oculta a outro. Jesus disse que pregou por parábola para quem ouvisse, não entendesse, porque ele iria iluminar quem ele quisesse. E ele chega para os discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, a outros não. Jesus ora na oração sacerdotal só pelos eleitos que Deus havia lhe dado.
Não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que o Senhor me deu. Há um plano de salvação de Deus que ele resolveu salvar alguns. E Deus é livre. Eu hoje estava conversando com o pastor Ricardo e ele disse que tem uma frase que ele até disse aqui. Ele disse, né, que o livre-arbítrio hoje pode significar tudo, menos liberdade do Criador, menos liberdade de Deus. Quer dizer, Deus não é livre para escolher quem Ele quer. O homem é livre, mas Deus não. Nós é achando Deus colocando na categoria humana, ou à mercê do homem. O homem decide e Deus ratifica. Então a gente poderia dizer que estão certos aqueles que decretam hoje em dia nos púlpitos. Eu decreto, eu determino. Nós estamos querendo fazer algo que Deus é quem tem o poder para fazê-lo. Porque Ele é soberano, Ele é o rei de toda a terra. Ele é o Criador, Ele está acima do sistema. Eu não entendo, nem procuro entender, eu creio na revelação. Diz assim, amei a Jacó, aborreci a Esaú. O que é que eu vou fazer com esse texto? Dizer, Deus não ama de maneira, Deus está errado? Aí Paulo diz assim, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aproveitar misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aproveitar compaixão. Deus tem compaixão de quem Ele quer, e Ele não é livre para fazer isso? Nós nos achamos que eu devo fazer o que eu quero? Agora, o Criador que criou, não tem direito que Ele quer das suas criaturas? E Paulo vai mais além aqui dizendo que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com unanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Isso aqui vai de encontro lá em Provérbios 16, 5, se eu não estiver enganado, que diz que Deus criou até o ímpio para o dia da perdição. Deus criou o ímpio. Eu vou fazer o quê? Ele é Deus. Eu só tenho que me dobrar e dizer assim, Senhor, eu creio e vou aceitar. Amém. Agora, graças que o Senhor me iluminou para eu ser um eleito, o salvo. Eu não merecia também, era igual aos outros homens. Tá bom, pastor. Tá bom? Tá ótimo. Seus comentários, bispo. Bom, Romanos capítulo 9 trata da rejeição de Israel como povo. E o apóstolo Paulo está defendendo ali a tese de que Deus, em sua soberania, decidiu salvar através da graça pela fé em Cristo Jesus. Então, aqueles judeus rejeitam o Cristo, né? E não podem ficar confiando no fato de serem descendentes da linhagem de Abraão para a sua própria salvação. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E Ele salva quem Ele quer ter misericórdia. Mas no capítulo 11, que conclui esses três capítulos, esse assunto, Paulo chega claramente e diz, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Portanto, Ele é livre para ter misericórdia de quem Ele quer, de salvar nos termos que Ele bem propuser. E Ele propôs salvar em Cristo Jesus, mediante a fé. Seja você judeu, seja você gentil. Não há para o judeu qualquer espécie de vantagem. E esses vasos de ira são motivo da sua oração, porque se trata ali de uma referência, de uma alusão ao próprio Israel, que agora rejeita. É o que agora, sendo descendente do Israel, do Jacó, está fazendo muito mais e cumprindo muito mais o papel do Esaú, não é verdade? Ele cumpre o papel do Esaú, porque ele rejeita o Cristo, porque ele é o profano, porque ele não aceita o enviado de Deus, porque ele mata os profetas. Então, o que a gente vê é que no capítulo 11, podem se transformar, e aqueles que foram cortados da oliveira, podem ser reenxertados de novo, foram cortados por sua incredulidade, podem ser reenxertados se abraçarem a fé novamente. O destino de suas almas individuais não está absolutamente traçado. Até mesmo devem temer aqueles gentios, né, os romanos, que são crentes. Cuidado, não fiquem assim cheios de si, né, porque se Deus não poupou os ramos originais, tema que Ele pode cortar se você cair da fé. Então, é necessário perseverar até o fim. Então, a fatura definida nem para judeus nem para gentios, é necessário crer e permanecer crendo. Pela fé, a gente é salvo. Se sairmos da fé, praticarmos a incredulidade, somos cortados. Os que foram cortados por causa de sua incredulidade ainda têm esperança de abraçarem a fé. É isso que Paulo diz. Não está Paulo falando sobre o destino individual, fatalista, determinista, de uns para a morte e de outros para a destruição. Ele ora pela salvação de mais judeus. Okay. Amém. Vamos lá. Reverendo Flávio, sua última pergunta.
ainda nesse texto, se Paulo não está falando de pessoas individualmente sendo salvas por eleição ou não, por que então ele faz esse questionamento no versículo 14, que era um questionamento feito pelas pessoas que ouviam isso? Haverá, pois, injustiça diante de Deus? Por que iria considerar Deus injusto, se ele não estiver falando de salvação individual? Outra coisa, em Romanos 11, ele fala também de todos ali. E depois ele fala com todos. Não são todos os homens. Ali está falando de todas as classes, judeus e gentios, que era o assunto da carta. Acontece que os judeus se achavam melhores do que os gentios. E achavam que Deus só tinha vindo para eles. Não, Deus veio para judeus e gentios. Todos são pecadores. Mas ele não está falando que veio para todos os homens nessa carta. Então a pergunta fica, fazendo esclarecimento, que injustiça seria essa que Moisés está se referindo? De ter misericórdia de quem ele quer, não ter de quem ele quer? O senhor entendeu? Entendi. 3 minutos. Na verdade, o apóstolo Paulo ali, a questão não é necessariamente salvação, nesse ponto em particular. A questão é quem seria, Jacó ou Esaú, aquele que teria o privilégio de ser o pai da nação, digamos, de Israel, do qual descenderia o Salvador, o Cristo. Eu não acredito na perdição individual de Esaú, por exemplo. A gente vê, até naquele reencontro de Jacó e Esaú, depois do Peniel, uma atitude magnânima de perdão, como o Esaú foi capaz de abraçar, beijar, perdoar seu irmão depois de tudo que ele tinha feito contra si. O que ele tinha perdido foi o direito de primogenitura, o direito de ser este em quem se cumpriria aquela bênção maior. Eu acredito que aquele sinal de perdão de Esaú é um sinal de que ele também é filho de Abraão, descendente de Abraão. Tem fé. O Espírito Santo tocou no seu coração. Ele não fez aquilo de si mesmo, por causa da sua natureza bondosa, né? Todos nós sabemos que foi a graça de Deus ali no seu coração que germinou perdão e vida. Portanto, não vejo que estejamos ali para a salvação individual de Jacó ou de Esaú, mas entendo que ali esteja o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida de um e para a vida de outro. Num certo sentido, o próprio Esaú e os edomitas mais adiante é que vão pisar muito na bola. Os edomitas, nós sabemos, vão ser aqueles inimigos do povo de Israel, e eles vão apedrejar, eles vão zombar, eles vão até quando o povo de Israel está sofrendo, escapando, fugindo, né? E eles vão pegar eles pelo caminho e vão matar. Por isso a ira de Deus vai vir sobre os edomitas. Eu não entendo que cada indivíduo descendente de Esaú estava destinado à perdição. Assim como eu não entendo que cada descendente filho de Jacó estava destinado à salvação. A salvação e a perdição tem muito a ver com a questão e a resposta individual de cada um de nós em relação à graça do Senhor que se manifesta em nossas vidas. Ok. 3 minutos para os seus comentários finais, reverendo. Eu volto ao texto aqui. Ele diz, continua no argumento, Paulo. Por que ele fala aqui então de vasos de ira para perdição e vasos de glória? E ele diz que estes são nós os que foram chamados. Ele está falando de salvação e perdição, o texto, usando Esaú e Jacó como exemplo. Tem um texto que eu estava aqui querendo, enquanto o senhor falou, estava me lembrando, mas não sei a referência, que diz que Esaú procurou o lugar de arrependimento e não encontrou. Hebreus. Ele abriu mão da sua primogenitura e do seu direito. Sim. Ali. E ele procurou arrependimento e não achou. Mas mesmo que Jacó e Abraão, Jacó e Esaú sejam usados aqui como exemplo de escolha e de eleição, ele está falando de perdição e salvação. Porque o contexto vai falando sobre isso. E está falando de que não é salvo aquele verdadeiro israelita, não são os que são nascidos israelitas, são os que são escolhidos para a salvação. Então, o texto aqui está falando não para a salvação, para a perdição ou para a salvação mesmo. Aqui diz, o versículo, ele continua o argumento, Paulo, né? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a misericórdia.
Porque a Escritura diz a Faraó, isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, aí os judeus questionavam de novo, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí ele diz, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura não pode o oleiro, como pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? É um texto tão forte e tão claro, preparados, quer dizer, Deus preparou. E quem é o homem para dizer, por que me fizeste assim? E ele diz assim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então tem pessoas aqui, pelo texto, preparadas para a glória e outros preparados para a perdição. Só se eu quiser interpretar isso aqui olhando não sei para onde, mas eu pelo menos... Como eu disse para você, no capítulo 11, ele esclarece que não há a fatura definida. Aqueles que são vasos de desonra, vasos de ira, são objetos da oração de Paulo, porque é uma referência aos judeus, e eles podem vir a se converter, pelo menos parte deles. E aqueles que estão na condição dos salvos, dos escolhidos, dos vasos de honra, devem temer para não perder essa condição, vindo a cair no erro da incredulidade. E se você pegar 1 Coríntios capítulo 10, como aquilo tudo foi escrito para o nosso... Mas Paulo diz que, João diz que os que saíram dos nossos é porque não eram dos nossos, é porque não eram salvos. Jesus, lá em Atos diz que creram todos os que haviam sido destinados para a salvação. Lídia creu porque Deus abriu o coração. Há uma ação de Deus. Eu não estou dizendo que o homem... Agora, orar pelos ímpios a gente pode, mas Deus é quem vai salvar. E aí eu só posso orar também porque eu creio que Deus pode, de certo modo, mudar o livre... Ou atingir o homem, sei lá... Vai mudar o destino? Não, ele está determinado já. Ele está salvando, mas os que ele já determinou que vão ser salvos. O tempo nosso acabou. Eu nem sei se dá tempo de fazer alguma pergunta. Então, 1 minuto só para cada um responder, começando com o Bispo Hildo. Única pergunta. Vamos lá. Como explicar tanta maldade no mundo, tanta injustiça, se Deus controla tudo? 1 minuto, Bispo. Então, para um arminiano isso é fácil. Isso não tem a ver com a vontade. Deus não tem a vontade que as coisas erradas aconteçam. Deus não tem a vontade que a guerra aconteça, que o mal aconteça. Mas Deus desejou que houvesse seres livres. E esses seres livres não podem ser livres só para obedecer, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Se eles são livres e foram criados por Deus, eles precisam de espaço para o exercício de suas liberdades. E nesse exercício de suas liberdades, acaba o quê? Acontecendo o pecado, o mal e todas as tragédias. Ou seja, Deus está procurando resgatar seres livres e formar um time onde... Tem pessoas ali que o amam acima de todas as coisas, que abraçaram a fé e vamos ter um novo céus e nova terra. Agora, parece que a malignidade e esse mal que há no mundo se faz necessário para que possamos ter vontades livres, seres humanos que abraçam a fé, que amam a Deus sobre todas as coisas e correspondem ao grande amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mesma pergunta para o reverendo Flávio, 1 minuto. Olha, para os autores bíblicos isso não é nenhum problema não. Deus é soberano e criou todas as coisas, tudo está como lhe agrada. Salmo 115. Acontece que o arminianismo pensa que resolve o problema criando seres livres, mas complica mais ainda. Que quem criou homens livres? Se Deus criou homens livres para fazer o mal, então Deus continua sendo o autor do mal, porque ele criou homens livres. Agora, e o pior, se ele criasse homens livres, autônomos dele inclusive, capazes de resistir a ele a qualquer custo, porque seria uma injustiça Deus mudar alguma vontade do homem porque ele é livre, então seria pior ainda o mundo. Deus não poderia nem reter o mal, nem poderia colocar limites no homem, não poderia nem salvar nenhum, porque já que os homens resolveram livremente cair, se Deus fosse salvá-los, ele iria, de certo modo, estar, a pergunta lá, interferindo no livre-arbítrio do homem. Tá bom. Muito bem, eu falei que nós não iríamos esgotar o assunto, mas ajudamos bastante para você refletir sobre isso. Dúvidas você pode tirar com o Bispo José Hildo Melo ou com o reverendo Flávio Dantas, ambos têm o contato deles no site vejamsó.com.br, a quem eu agradeço muito
né? Eu que agradeço. A presença. Eu que Vamos ver quem é que vai levar o kit da grade. Maicon lá do Ceará, Groeiras do Ceará. Parabéns para você. E nós nos encontraremos de novo no próximo Vejam Só. Até lá.